Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje tenho a honra, a satisfação e o prazer de receber aqui a doutora Érica Tupinambá. Desde já agradeço por estar disponibilizando seu tempo, conteúdo para engrandecer o podcast e levar informações para toda a comunidade jurídica e não jurídica que nos acompanha. A alegria é toda nossa, toda minha de estar aqui. Eu já sou seguidora, eu sou fã do programa Para Fazer Direito e é uma satisfação poder compartilhar desses temas aí do mundo jurídico e também do mundo da administração, para a gente poder, quem sabe, ajudar alguém que esteja vivendo situações aí de crise econômica. A doutora Érica, além de ser advogada, ela é professora e coordenadora do curso de Direito e ela escreveu uma obra, o qual eu sou suspeito para falar, eu adoro esse tema. O livre exercício da atividade econômica e mecanismo de preservação da empresa. Está ligado a compliance, governança, ESG e também aqui, ampliando um pouquinho, os ODS. Verdade, Então, eu vou falar no final. eu tô... já ia até perguntar para ela a situação aqui, mas vamos lá. Doutora Érica, esse livro, ele trata de quê? Faça um resumo para as pessoas entenderem qual a dinâmica. Como o podcast é uma coisa assim, mais até informal, vou até te explicar como ele surgiu. Com 16 anos eu fui emancipada, eu sou despachante aduaneira, que foi a minha primeira atividade profissional. Depois é que eu me tornei advogada. E aí, o mundo de empresas sempre esteve ao meu redor, representando empresas, importadoras e exportadoras. Aí depois que me tornei advogada, logo em seguida, trabalhando no escritório do meu pai, comecei a ver o movimento de empresas nascerem e empresas morrerem. Depois que eu estive na junta comercial, observando também o movimento na junta de empresas lá por volta de 2015, eu percebi notícias assustadoras de empresas falindo, empresas quebrando, né? E aquilo me assustou. E aí eu disse, por que isso está acontecendo? Se tem uma lei 11.101 de 2005 que permite a recuperação judicial. Nós entramos no mestrado, eu e o Pedro, e quando fiquei imaginando o que eu ia escrever, veio logo essa luz, esse incômodo de escrever algo que pudesse me ajudar a responder alguns questionamentos e, quem sabe, também a comunidade, o raio de comunidade ali onde eu estou, estado do Pará, Belém, algumas empresas ao redor, até o que eu estava vivendo no meu escritório, para saber como tira o pé aí da forca. E aí o meu professor orientador disse, só escrever de recuperação é insuficiente, porque isso todo mundo está escrevendo. Por que tu não te sente desafiada a ampliar esse horizonte? E eu disse, o que ele quer dizer com isso? E esse horizonte era justamente os mecanismos para as empresas não enveredarem para a recuperação. E depois da recuperação só tem a quebra, a falência. E aí eu disse, então tá bom, bora falar de compliance, porque eu acho que eu já sei o que é compliance. Eu acho que eu vim fazendo compliance há 25 anos no comércio exterior. Ele disse, não, você pode ampliar para compliance, para outros mecanismos. Aí eu fui atrás dos outros mecanismos. Como eu te disse um dia desse, que ODS eu vim me deparar com elas, ao que pese, né, ser um objetivo para 2030, todo mundo já estava falando, mas lá em 2022 para 2023, antes do plano pedagógico, que eu vim olhar, ler, saber quais eram as 17 ODS. E, assim, fazendo uma analogia, foi assim que eu me deparei com compliance, governança corporativa, turnaround, que ninguém falava sobre isso, o doutor Sávio Brabo, que abriu também meu horizonte para essa perspectiva, e daí nasceu um projeto que estava bem pequeno e foi quase para me matar. Mas eu consegui terminar. Entendi. Faça uma breve análise do livro quando foi publicado e o que você mudaria para a atualidade. Porque ainda mais nesse mercado empresarial, compliance, governança, ESG, ODS, modificação é muito rápida. O que você atualizaria para o seu livro? Eu acho que o livro, se eu fosse anualmente ter que pensar nessa tua pergunta, faria um livro por ano, porque as coisas no mundo empresarial estão muito dinâmicas, na questão econômica da moeda, na questão de gestão de empresa,
na questão da mudança do mindset das pessoas, né? Hoje a gente foi criado num mundo em que a gente tinha que procurar um trabalho para se sentir seguro. A geração hoje, ela é uma geração autônoma, independente, mas liberta de empresa, de emprego, de ser um profissional liberal que eu vou conquistar através do marketing digital o que eu puder. Então, se eu pudesse, cada ano eu ia editar esse livro. Como me fizeste esse questionamento, preliminarmente agora, eu iria fazer a edição da lei, porque em 2018, quando eu escrevi, não tinha alteração da lei de 2020, né? E o que em 2020, a lei foi de 2005, nós estamos em 2025. Então, hoje, iria incluir essa alteração, que tem uma pegada que eu acho que é o enfoque que a gente dá na faculdade, sair da judicialização, a extrajudicialidade, ao que pese a recuperação ser um processo judicial, mas em qualquer tempo que puder ser feita uma mediação, uma conciliação, essa decisão vai ser respeitada pela Assembleia de Credores, né, e a Assembleia criada para acompanhar com o administrador judicial a salvação daquela empresa, pagamento dos credores. Então, se tem viabilidade para conversa, se tem viabilidade para negociação, ela é colocada como uma frente. A facilidade do devedor também ter programa de financiamento para apoiá-lo, porque quando a empresa consegue a sentença a declaratória lá de recuperação judicial, parece assim, todo mundo fica sabendo que ela estava devendo. Até então, o consumidor não estava sabendo que X ou Y empresa estava vivendo, como a gente escutou, 1, 2, 3 milhas, lojas americanas, a gente sabia disso quando a gente estava comprando? Não, mas de repente, quando vem essa notícia da recuperação judicial, fica aquela situação meio que paralisada. Eles estavam devendo, eles quebraram. Existe isso desde a época da Idade Média. A impressão de que o devedor é uma pessoa ruim, o devedor é uma pessoa que não presta, que está... como é que a gente diz assim na história? Aquilo é um mau presságio, né? Isso fica como uma imagem negativa aliada à empresa. E não é isso que a lei se propõe. A recuperação judicial é um benefício, é uma garantia, é uma tutela que o Estado está dizendo assim, olha... Essa questão do benefício é até interessante, porque quando fala recuperação judicial, as pessoas normalmente confundem isso dizendo assim, pejorativo, né? A comunidade, a sociedade não entende que recuperação é uma coisa e falência é outra. Quando está em dificuldade de pedir, ela quebrou. Ela não quebrou, ela está com atividade econômica ativa e ela precisa continuar o exercício da atividade econômica contínua, perseguindo um princípio do direito empresarial, que é a continuação da empresa, a busca do lucro. Então, essas coisas, às vezes, ficam associadas a coisas negativas. Mas, voltando a esse ponto, que era o que a lei e as alterações permitiram, quem é que vai emprestar para alguém que está devendo? Quem é que vai emprestar para alguém que tem que apresentar um plano estratégico de recuperação para não falhar? É aí que ela precisa de apoio, é aí que ela precisa de ajuda. Porque... depois eu vou falar do turnaround. Se você está pensando em mudar o seu segmento e está pensando em ser estratégico, onde quer fazer uma mudança de carreira ou até uma mudança empresarial, você não faz isso no período de vaca magra, período ruim. Você faz isso no período que você está bem, que você vai ter que ter a estrutura, o fôlego, e vai ter que gastar para rescindir com funcionários, para deixar a empresa totalmente redonda, pagar os encargos, os impostos municipais, federais e estaduais. Então, o empresário que está vivendo uma dificuldade econômica, ele só vai enxergar isso se ele tiver, nesse estágio da recuperação judicial, um fôlego. O processo dá isso a ele. Um prazo de suspensão de execuções. E o desvirtuamento disso? Isso existe. Porque... o Ministério Público fica sempre atento a todo um pedido de recuperação judicial, se isso é um mecanismo fraudulento ou não. Eu não parto desse princípio, eu parto do princípio da boa-fé. E que o Ministério Público, que já questionou e questiona várias vezes, ser ouvido antes do pedido da primeira fase do processo. Mas, ultrapassando isso, o Ministério Público é algo que vai sempre fiscalizar, e essa tutela é importante que se diga, porque se uma empresa que tem uma responsabilidade econômica tremenda
numa sociedade, se ela entra em recuperação, qual é a primeira coisa que vai fazer? Que ela está livre para fazer, não estou livre para votar? Livre para fazer. É a questão trabalhista, que essa lei veio antes da reforma trabalhista. Então, o que já se fazia que hoje faz, a própria empresa sem recuperação. O que a recuperação permitiu no passado? Redução da jornada de trabalho, sem demitir, né, os seus funcionários. Mas você faz isso com uma licença de continuar. Mas o que a gente viu na nossa sociedade, algumas empresas que pediram recuperação, se você for no comércio, uma das grandes que recuperou, e que, graças a Deus, espero que esteja cumprindo e honrando o plano de recuperação, o entorno todo morre. Os pequenos negócios que estão ao redor de grandes empresas, atacadistas, se é um supermercado, se é um varejo, se o que seja, se ela tem uma presença expressiva e ela tiver em dificuldade econômica, ela vai atingir quantas famílias? Não só seus empregados diretos, os empregados indiretos e o entorno que precisa dela. Você lembra como ficou o centro da cidade quando a Iamada pediu recuperação judicial? Os estacionamentos que viviam disso, os aluguéis, os pequenos comércios, os microempreendedores, ficou um deserto aquele entorno. Então, a justiça enxerga que o pedido, ninguém vai pedir uma recuperação para ter uma só chance de se recuperar e vacilar. Então, quem usa esse instrumento como fraude, pisa no pé, porque ele podia até pedir a autofalência, né? Podia até pedir outros mecanismos ou deixar para lá e preferir não continuar. Eu falo desvirtuamento, não nesse aspecto. Para enganar credores, né? Na verdade, também como estratégia, porque a questão da pessoa entrar com um pedido de recuperação judicial gera vários benefícios. Então, se eu quero, às vezes, um projeto, eu tenho várias empresas, eu tenho um projeto que eu quero dar uma injetada de valores em uma empresa do grupo, porém, eu não posso cumprir com os acordos que estão pactuados na outra empresa, que eu tirei o dinheiro para investir nessa, ou seja, desvirtuei a realidade ali, eu peço recuperação nessa empresa e essa empresa minha fica tranquila. Eu vou injetando dinheiro aqui, deixando de pagar essas pessoas, me beneficiando dos planos e benefícios destinados da recuperação judicial, entendeu? Aí vem uma missão do próprio Estado, quando concede, de acompanhar com o administrador judicial e a Assembleia de Credores se está existindo fraude no decorrer do processo ou não, porque aquilo que a lei não te proíbe fazer, você pode. E no caso do plano de recuperação judicial, o empresário tem que cumprir o plano. Ele apresenta o plano pressionado pelos credores, sim, pressionado pela própria empresa, pressionado para organizar a estrutura e querer continuar. Se ele usa isso como uma forma estratégica, e se isso estiver dentro da regra do jogo, eu estou entre linhas, mas eu tenho que me posicionar aqui. Porque é o seguinte, ele não vai chegar, aquela empresa, ela não está de fato com a questão da recuperação judicial. Ela está vendo isso como um outro artifício, eu crio, né? Um cenário para ela, mas isso é planejado. Vamos supor, eu retiro, começo a retirar os valores aqui, destino para outros negócios e, teoricamente, deixa essa empresa em situação difícil com os credores, aí que vai me possibilitar a recuperação judicial. Eu entro com a recuperação judicial aqui. Enquanto eu estou fazendo essa recuperação judicial, meus outros negócios estão voando. Entendeu? Sim. Mas porque eu retirei o dinheiro dessa empresa. Então, foi um mecanismo que eu utilizei. Mas isso não é só na recuperação judicial, isso vai ocorrer no ambiente civil, em vários contratos, e é a malícia de quem está operando. E vem aí a questão da licitude. Você pode até fazer, mas isso aí, uma hora que for avaliada, é um grande risco que você corre de perder o benefício. Né? Tem gente, como você falou, estou usando isso como um artifício estratégico para o crescimento da minha empresa, enquanto seria para a recuperação. Aí a gente entra no cenário interessante. É uma pena, é uma fraude. Não, mas aí que tem um fator também interessante, que é quem tem direito hoje e quais são os requisitos. Um dos requisitos é não ter passado por uma recuperação judicial em um período... Por uns 5 anos. 5 anos. Sim. Então, ou seja, se você fez essa jogada, essa manobra, pode ser que depois, de fato, você possa precisar, né? Eu acho que né? tudo tem uma consequência. E os advogados que atuam dentro dessas áreas, eles são
são pessoas que vão estar operando sempre. Então, fica muito ruim profissionalmente, quando a gente representa alguém e tal, o nosso nome, de fazer isso como um artifício, uma sugestão estratégica para algum empresário que queira operar por aí. Então, vem a nossa responsabilidade profissional de conduzir também, né, esse processo, porque o empresário ele não age só. Ao que pesa aquele ditado, eu amarro o meu burro onde eu quero. Não é bem assim. Eu vejo que não é bem assim. Então, para as pessoas que nos acompanham, que são empresários e que queiram entender se eles têm direito de pleitear essa recuperação judicial. Quem tem o direito de pleitear a recuperação judicial? Olha, que é empresário, que é sociedade empresária, e pela lei, aí vem a orientação do Código Civil, com 2 anos de exercício da atividade empresarial. Aí vem a lei 11.101 e diz, olha, mas só o empresário com exercício de 2 anos, que já esteja na atuação do segmento, e aí tem umas briguinhas judiciais, mas agora algumas decisões já pacificaram essa questão. Mas tem um produtor rural, que é um grande empresário. Hoje o produtor rural não é aquele produtor rural que faz, né, com a enxadinha dele lá no quintal de casa, aquele plantio. Não, são mega empresários do agronegócio, que mais de 55% da produção do Brasil é do agro. E, às vezes, o pedido é em nome da pessoa física do produtor rural, que tem uma faculdade de optar, né, por ser empresário ou não. Aí é quando eles começam a questionar. O cara vai, pede empréstimo no banco, compra não sei quantas máquinas, compra a fazenda, faz todo o investimento, daqui a 1 ano ele pede a recuperação judicial. O banco se sente enganado, se sente lesionado por um artifício, uma estratégia que a lei permite, mas que ela é antiética e é fraudulenta, digamos assim. Pode ser legal, mas não é nem moral, né? Não é nem moral. Então, essas questões, no exemplo anterior que a gente estava dando, recaem a situações que são enxergadas, o Ministério Público fica no pé, e pior do que isso, tu perdeu um lastro de financiamento de vários bancos ao mesmo tempo. Então, acho que ninguém quer ficar sem crédito. E a gente Mas olha, o ponto desse trabalho, ao que pese ser a lei da recuperação, não foi ela propriamente dita, foi o que vem antes. Mas tu vais me perguntar depois. Então, essa da questão empresarial, a gente entende que o cenário é muito, vamos dizer assim, extenso, né? É muito amplo. A gente temos vários tipos de empresários no Brasil. Tem aquela pessoa que fala que é empresário, mas nem pode ser considerado como tal pelo tamanho da desorganização que tem. Tem empresas de pequeno, médio, grande porte e essas multinacionais. Nesse cenário, a gente entende que essas empresas de médio e grande e multinacionais requerem um sistema de compliance. Se uma empresa dessa estiver passando por uma recuperação judicial, o judiciário pode impor que seja implementado o sistema de compliance para evitar tipos de fraudes futuras e até mesmo a questão da integridade da empresa? É uma pergunta muito interessante, mas o judiciário ele não vai impor sobre isso porque ele não tem a ingerência da gestão da empresa. Ele vai dizer isso está certo, isso está errado. Até porque o pedido de recuperação judicial ele é uma análise formal. Ele vai ver no critério de documentos que você vai apresentar. O empresário vai apresentar uma crise financeira que não foi feita por gestão. Começa daí. Não é um problema de gestão. Se você alegar, sua equipe jurídica, de que você está pedindo recuperação judicial por conta de um problema de gestão, ela vai ser negada, porque essa é a justificativa que não pode ser dada. É uma crise econômica mundial, uma crise global, foi um incêndio, foi as enchentes do Rio Grande do Sul que afetaram aquelas cidades, foram casos fortuitos ou força maior, não dependeu da gestão e do planejamento estratégico quando a empresa nasceu. Depende, às vezes, de questões visionárias. Né? Empresas hoje têm longevidade na Europa, Estados Unidos, 100, 150 anos. Por que tem empresas do mesmo segmento que têm 100 anos, 80 anos, igual casamento, e tem outros que mal começam e não se sustentam nem em 2 anos? Porque não tem visão do negócio. As nossas editoras que trabalhavam com livros, as que não conseguiram pensar no livro digital, em tecnologia, elas conseguiram se manter no mercado? Não. A gente está aqui num podcast. Isso é uma evolução do que a gente tem de rádio. Quem não for visionário, hoje, você compra jornal? Eu compro muito pouco. Antigamente, os meus dedos me davam alergia de tanto jornal que eu comprava. As coisas mudaram. E se as empresas não acompanharem, elas vão ficar para trás. Isso não é culpa do judiciário. É culpa do empresário,
sem visão, falta de visão estratégica. Então, o judiciário ele não vai intervir. E qual é a perspectiva e o papel do compliance? Eu já fazia compliance sem saber desse nome, que é moderno nos últimos anos. Mas trabalhar em conformidade é tudo que qualquer profissional deveria trabalhar, para ele ser considerado profissional. Então, se eu sou advogado, eu tenho um código de ética, eu sei como eu devo trabalhar em conformidade na minha profissão, se eu vou atender a Justiça do Trabalho, atuar com questões trabalhistas, eu vou procurar verificar a conformidade das relações trabalhistas, da lei, da empresa e adequar. Então, qual foi o grande boom? Você falou ainda há pouco, em outro podcast, da Operação Lava Jato. Foi porque foi implementada que a empresa que estabelecer dentro da sua estrutura o compliance, se ocorrer questões de investigação e N outras situações, o gestor, se tiver compliance lá, ele pode até fazer delações premiadas. Foi colocado como um benefício dentro da governança corporativa para que isso fosse até estimulado. Eu deveria estimular através disso. Se a gente já deveria nascer, tipo um chip, de que a gente tem que saber adotar diante de qualquer dificuldade de operação de empresa, que a gente tem que optar pelo lado correto, né? Fazer a coisa certa, mesmo diante de cenários adversos. Eu vou fazer a coisa certa. Então, o compliance surgiu aí com as leis estabelecidas, mas que já tinha nos Estados Unidos e em outros países, para poder colocar um ponto para auxiliar uma governança corporativa que já devia ser pensada. E foi por isso que o desafio do livro existiu. Não foi para falar da lei, foi para não usá-la. Como é que eu posso ter mecanismos para a empresa, já que ela vai ser... significa a minha vida, a minha profissão, de onde eu tiro o meu ganha-pão e de onde nada pode acontecer de errado, mas que diante das adversidades pode. Se eu tiver compliance, eu estou mais segura? Estou. Eu estou implementando um mecanismo de um grande alicerce para evitar corrupção, evitar que os meus CEOs, meus diretores e... Foi o start do compliance. Não lembra disso? Foi corrupção. Então... Desde o início, no caso Siemens, né? O caso da Siemens que teve lá na corrupção com a Nigéria, com o presidente da Nigéria, questão de suborno. Depois JBS, e N mas situações. A própria Siemens, depois que implementou, até um exemplo de compliance, é um dos maiores paradigmas de compliance, ela se denunciou, ela se autodenunciou numa obra, salvo engano, do metrô do Rio de Janeiro. O que é se autodenunciar? Eles identificaram pelos sistemas internos que estava tendo pagamento de propina, eles foram lá, fizeram o acordo leniente. Uma denúncia espontânea, né? Aí ele vai ser responsabilizado? Vai, mas a responsabilidade diminui muito. E demonstra para as pessoas que estão atreladas à empresa, investidores, bolsa de valor, que eles de fato estão alinhados com o compliance. Porque o compliance é aquela questão da pessoa falar, vamos implementar compliance dentro da empresa. Coloca isso para tu ter um benefício lá. Então, tu já tem uma gestão fraudulenta. Mas exatamente. A fraude começa suspeita, com compliance. Suspeita. Então, assim, se efetivamente esses pilares fossem aplicados num plano de negócios, pensando efetivamente que eu quero construir... uma cultura, né? Você falou ainda há pouco do ESG, vendo as linhas e diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as metas que a ONU estabeleceu, é necessário colocar isso como diretriz e como objetivo sustentável para a empresa dizer assim, você não quer sozinho continuar? Então, estou te ajudando aqui, mas tu faz isso só para ser uma fachada. Isso é errado. Isso aí que destrói tudo o que a gente cria. Né? A gente é lúdico, a gente quer acreditar. Porque tem gente que tenta colocar o sistema de compliance, que não é um compliance de fato, é uma tese de compliance para uma forma de blindagem contra a responsabilidade. Isso se tu falhares, olha, tu tem compliance, isso aqui vai te ajudar. Não é para isso. Não é para isso. É para que a tua empresa seja blindada de contabilidade fraudulenta, de fornecedores que, para estar com produto na tua empresa, fazem qualquer negócio, e que os teus diretores, a gente estava falando ainda há pouco de estabilidade, se você quer, né, ter servidores que sejam incorruptíveis, paga bem. Estrutura bem esse pessoal. Eles não serão pelo caráter, pela criação, pelo próprio princípio de boa-fé, mas ainda tem a questão, para que eu vou fazer isso?
É interessante a né? questão do compliance, que muita gente questiona. "Ah, então quer dizer, se eu implementar o compliance, eu não vou ter mais problema nenhum dentro da empresa?" É o contrário, você vai ter. E o compliance está lá para identificar. Só que você, após a identificação, você cria processos e procedimentos para que aquilo de fato não Sim. ocorra mais. E que vai sendo uma grande Aí tu evolução, estás né? vendo como isso não é um trabalho da justiça, isso é um trabalho do gestor, é um trabalho do empresário. Aí a visão de um empresário de caráter, um empresário que quer fazer as coisas acontecer, que quer blindar a sua empresa, porque eu parto do princípio, igual Potter fala e outros doutrinadores, as empresas não foram feitas para morrer. Eu prometi que eu não ia fazer isso, mas surgiu uma situação aqui. Vamos lá. Olha, Olha, tem uma situação bem interessante, que é a questão do lobby no Brasil. O lobby no Brasil não é regulamentado, mas em diversos locais do mundo é regulamentado. No Brasil, eles colocam até com a conotação de irregularidade, de fraude, de extorsão. E, na verdade, o lobby não é isso, né? O lobby, por si só, seria uma forma de auxiliar as pessoas que estão envolvidas em algum projeto, às vezes que não tem informações técnicas. É você levar informações e clarear para uma melhor decisão. Porém, quando você faz o lobby, teoricamente, você também tem que deixar transparente quais as pessoas que você está levando e criar critérios. Então, todo mundo vai saber quem que está negociando. Só que no Brasil tem uma imagem muito ruim com isso. E a gente falando aqui de compliance, como você visualiza o sistema de lobby no Brasil? você acabou de dizer tudo e quer me colocar numa saia justa dessa pergunta. Eu acho que eu não vou usar, não sei se eu vou usar a palavra Eu falo assim correta, do né? compliance, para efeito do compliance dentro das Eu acho empresas, né? que as empresas que desejam trabalhar com ética, com conformidade, que estabelecem e investem em ter uma estrutura correta, precisam sempre de apoio, investimento, credibilidade. Então, você ter o intermediário que vai fazer isso de forma correta, sem procurar obter vantagens desleais, né? Porque o que a gente vê é a corrupção dentro do lobby. Então, como isso está muito fortemente associado, eu não consigo agora te dizer que eu vejo as experiências que têm ocorrido no Brasil de forma positiva. Mas como é que a gente pode cobrar dos políticos políticas públicas para que as empresas não recorram, que muitas recorrem a isso como um objetivo de fazer isso de forma maliciosa, e outras como um mecanismo de apoio, de investimento, de visibilidade, de chegar no mercado internacional. Porque a gente vai ter COP30 aqui. O que a gente vai ver? Visitantes, pessoas, governo, né? Entidades governamentais, entidades não governamentais. Se eu quiser chegar, botar o meu produto, né, para exportação, ou tiver que assessorar empresas dentro desse segmento, eu vou ter que apresentar o mundo exterior lá fora para eles. O mundo exterior está vindo aqui. Isso vai ser considerado lobby? Isso vai ser considerado o quê? Qual é o nome? É um corretor de investimentos? É um lobista que vai fazer isso junto ao público privado? Então, isso ficou tão manchado que a gente tem que ter muito cuidado Eu ao vejo. sugerir e quando sugerir e por que sugerir. Se tivermos políticas públicas sérias e projetos e investimentos, porque me parece muitas das vezes que sempre onde tem dinheiro tem oportunidade, oportunidade boa e ruim. Porque eu acho interessante essa questão do lobby. Tem uns projetos de lei que vão em debate na Câmara. E existe uma grande resistência em votar. E existe várias maneiras de você interpretar isso, analisar, visualizar isso, porque é estranho. O lobby, se regulamentar o lobby, teoricamente traria o quê? Transparência, ok? Aí algumas pessoas falam que eles não querem levar transparência para o que está sendo efetuado junto ao governo. Porque esses lobistas ganham dinheiro de maneira irregular. Pois é, eu Então estou acabaria com formalizando essas pessoas. Já tem outras pessoas que falam que não leva isso à votação porque o tema é extremamente pejorativo e você poderia gerar um desgaste com seus próprios eleitores. Qual que é a sua percepção? Você acha que essa primeira linha, que as pessoas que estão ganhando dinheiro iriam se prejudicar, por isso não levam isso à votação? Ou a segunda linha, que seria a questão do atrito com seus próprios eleitores? Eu nem sei te responder essa questão, porque eu não tinha pensado sobre as questões do lobby na sua perspectiva.
Eu sempre trabalhei com comércio exterior. Comércio exterior sempre foi uma linha muito tênue, é uma linha entre o passo da legalidade e da corrupção, diante a qualquer órgão interveniente que algum oportunista possa fazer para liberar essa mercadoria mais rápido, para convencer que o que está errado é certo. No momento que tu atravessa a linha errada, o que é errado vira certo, o que é errado está mais errado. Então, eu não teria ainda uma opinião formada. É certo o entrevistador? É, Dizer até que nem sabe. não, é porque Responder tecnicamente é um tema. sobre esse É assunto. porque é um tema que ainda está Eu em não levei, debate, tá? O assim, pessoal está levando luz e eu teria que depois ter tiram um luz. pouquinho mais de tempo para amadurecer essa resposta. Eu vi o Tu me Miguel chama Reale no falando sobre próximo isso. podcast Não, mas para falar sobre essa temática, que advogado sai pela tangente, né? Eu tenho que saber como. Não, mas eu não tenho uma informação tão profunda, é mais a questão da leitura. Mas é uma do que preocupação, representa. você entendeu? É porque a corrupção, a gente está falando de compliance. É. O compliance diretamente está atrelado à questão da corrupção. E a corrupção está Você atrelada viu o que profundamente aconteceu com o lobby. na loja americana? Uma loja americana, para mim, foi a loja que a gente cresceu e a gente passava lá naqueles corredores, às vezes dava até vontade de pegar um bombonzinho ali. Né? Nós ficamos, olha aqueles chicletes, aqueles bombons. Como é que a gente vai imaginar que uma loja que deve ser centenária faz uma fraude contábil, que falaram como inconsistência contábil, que o valor dessa fraude é o valor simplesmente do que foi integralizado para a Caixa Econômica Federal. 62 bilhões de reais foi o valor da inconsistência contábil da fraude da loja americana. Eu não consigo imaginar isso. Como aí vem, os CEOs tinham direitos a retiradas anuais. E para que eles continuassem, fora os seus salários, tirassem cada vez mais, eles tinham que maquiar a contabilidade para que a sua retirada fosse assim. E diante disso, se a gente imagina que um gigante como esse, que sempre fez parte do nosso imaginário, crescemos com essa loja ao nosso lado, poderia quebrar da noite para o dia por conta de uma inconsistência contábil de 62 Inconsistência contábil, é ótimo, né? bilhões. Tem muitos exemplos, como citei anteriormente, o caso da Siemens. Eles, no caso da Alemanha, eles trouxeram as pessoas para negociar, chamaram todos os funcionários da Siemens para negociar. E as pessoas levaram informação. Inclusive, o responsável, lá, o diretor-geral mesmo, foi responsabilizado. E muitos deles foram presos, foram proibidos de trabalhar. Eu sinto que no Brasil, nesse caso específico da Americanas, eu não sei se está muito nebuloso ainda, mas eu não vejo boas perspectivas sobre a questão da Mas a resolução gente disso. tem que torcer, porque você já viu a quantidade de funcionários que a loja americana tem? E por um Então, tempo mas você não pode. atrás, Aí a gente tem que separar, né? Entre punir a empresa e punir os responsáveis. sim, As uma coisa pessoas, empresária é as empresa. pessoas misturam Sim. e acabam que punem a empresa também. Não, não é punir a empresa. Você viu o que aconteceu na Punir as pessoas JBS? responsáveis. A JBS, Um grande exemplo disso. A Lava Jato fez isso. os empresários estão respondendo, mas a JBS está faturando. E ela precisa, porque as multas que estão submetidas são altíssimas. E as pessoas, e a idoneidade dos funcionários. Então, esse é o pensamento que a justiça tem quando ela dá um aval, o aval da recuperação judicial. Não é para continuar a fraude, não é para ela estar em fraude, deveria sair, porque o raio de pessoas que são afetadas, a economia de cidade é tremenda. Olha, a loja americana, anos atrás, ela fez igual, o Boticário fez igual a Tudo na época, que é Tudo, mas que já foi Big Ben, farmácias, que tem duas, às vezes, a cada bairro, a cada esquina. A gente vê duas, não é nenhuma. Né? A Tudo a gente vê a cada esquina também, farmácia, a loja americana foi assim. Tem em Salinas, tem em qualquer interiorzinho, você vê uma loja americana. Então, o que vai ser desses locais? Porque a recuperação ela vai dar uma enxugada na estrutura e na dimensão. Se por fraude ou não, ela foi ampliada. E agora, para ela se recuperar e continuar ativa, faturando, tentando organizar, pagando seus débitos, o que deixou de pagar, pagando os bancos, é um grande desafio.
Eu até percebo que ainda exista uma evolução dentro da própria americana. A gente, inclusive, os valores da Bolsa de Valores, as ações na Bolsa de Valores das americanas, recentemente subiu. É porque está funcionando o plano de recuperação Sim, judicial. sim. Agora, como eu gosto da área penal econômica, eu fico pensando mais na responsabilidade dessas pessoas que estavam no cargo Os crimes falimentares, né? mais dessa área. Mas vamos voltar aqui pro seu tema aqui, que é melhor. Sobre a questão dos ODS, como a gente implementaria os Agora eu estou ODS pensando. dentro da empresa? Pois é, agora eu estou pensando com o que você perguntou, se hoje você fosse escrever, eu iria incluir ESG, que não estava propriamente dito, não ser a parte da governança citada. E, na verdade, se a gente for ver o ODS 8, que vai falar lá do trabalho decente, Uhum. né? É o inciso primeiro, o artigo 1º, inciso 4 da Constituição, praticamente é o ODS 8. Livre, né? Livre iniciativa e valorização do trabalho e livre iniciativa, o ODS vai falar disso. Item 8. Então, se eu preservo a empresa, se eu uso, na verdade, eu teria que usar o que eu usei governança, compliance, o turnaround, usaria o ESG como os alicerces e mecanismos de sustentabilidade para recuperação para atingir os objetivos da ONU, que seriam os ODS. Aí pensei, ODS 8, o ODS 16, né? Instituições justas, sérias, algo mais ou menos isso, Sim. que fala para burlar e evitar a corrupção, né? Pensaria também no ODS 12, que vai falar sobre sustentabilidade, a economia sustentável, projetos sustentáveis. Então, como essas empresas, partindo de um projeto de recuperação judicial, poderiam implementar uma visão mais sustentável, uma visão econômica mais inclusiva, mais participativa, sem prejuízo ao meio ambiente, que é o que aí vem a pegada do ESG também, né? Na parte de meio ambiente. Se Então, combate miséria, fome, se for olhar, atinge quase todos os ODS. Especialmente 8, 12 e 16. Então, eu não tinha essa visão em 2018, quando eu comecei a escrever para 2019. E quando você me fez esse questionamento, eu já fiquei com vontade de começar a escrever um artigo. E já fiquei com isso na minha cabeça. E com essa perspectiva meio que obstinada, eu acho que faz todo um sentido cumprir uma função social mais efetiva, porque se fala, né, da justificativa da função social da empresa, mas é igual compliance, eles fazem mesmo isso. Ou quando você vai ver as demandas trabalhistas, né, as questões trabalhistas estão tão elevadas, não cumpre, não faz, não tem um ambiente de trabalho favorável, porque tudo é um conjunto que vai funcionar, né? Qual o maior benefício das empresas que conseguem implementar ESG, compliance e ODS dentro das empresas? Os Eu maiores vou dar benefícios. um único, de uma cartada só: Hum. lucratividade. Lucratividade. Porque se o empresário entender que tudo isso vai simbolizar lucratividade, lucratividade aonde? Quando ele tem a prevenção, quando ele sabe o que ele não deve fazer para não comprar riscos à toa, ele diminui a demanda trabalhista e custos trabalhistas que ele poderia ter. Ele tem uma organização de gestão melhor, ele tem uma visão visionária melhor, ele tem inclusão. Aí eu falo de minorias, né? Se eu desenvolvo um produto, eu penso na pessoa preta, na pessoa pobre, nas mulheres, nos idosos, Inclusão, né? eu tô pensando em vender para esse público. Então, eu estou mudando a visão da minha empresa para atingir isso. Por exemplo, e se eu ajudo a agricultura familiar, e se eu estou em um processo de um fluxo construtivo ambiental que não danifique a natureza, que não dê prejuízo ao meio ambiente, que eu cumpra as ISOs, que eu inclua a sociedade, que eu proteja os povos originários. Eu não levo tudo isso à minha responsabilidade social, Mas você sabe que isso eu vou vender. Mas tem as pessoas que fazem um cálculo inverso, né? Principalmente nessa área ambiental, barragens, área de mineração, a conta que eles fazem é que o compliance é extremamente caro.
que às vezes é melhor pagar depois Senão pelos vira uma danos. multa, né? Uma Não, multa mas ambiental, isso, o risco de ter o nome da empresa isso, associado. isso, aí que eu Aí é uma comento isso. imagem que acaba. É porque realmente, o custo de um compliance dentro dessas empresas é extremamente caro. Porém, o Não é prejuízo custo, é é investimento. investimento. Então, essa percepção que muitas pessoas não têm. E eles têm uma certa dificuldade de resistência em fazer isso, porque o compliance Para efetivo mim, dele hoje é a grande blindagem patrimonial que nós teríamos seriam esses alicerces. Começando pelo compliance, que entra a governança, entra. Tá o ESG, né? É o ESG que tem tudo isso dentro dos seus pilares e que vai fazer a máquina acontecer. Eu acho que não tem satisfação maior, porque lucratividade não pode ser associada a uma coisa ruim. A lucratividade, ela é positiva para a empresa, para o ela empresário. precisa disso, né? Se for diferente, é melhor constituir uma associação, uma fundação, uma entidade religiosa, vai lá para o 44 do Código Civil, de pessoas jurídicas de direito privado, faz todas as outras fins lucrativos. A nossa atividade econômica, do que a gente está falando, ela tem que lucrar para ela manter a estrutura e fazer a máquina girar. É isso. Então, a única razão é a lucratividade. Se conseguirem entender que tudo isso está no investimento, você investe quando você tem que preparar. Uma padaria hoje jogada não vende. Uma padaria estruturada com ar-condicionado vai vender mais, não vai? Se eu tenho que estruturar, colocar uma roupa, o advogado ele investe na nossa imagem, investe na nossa imagem, no nosso carro para chegar num cliente. Chega em qualquer carro, a gente não se veste de qualquer forma, a gente tem um dress code que acompanha. Por que a empresa não tem um dress code dela? Ela tem que ter. E o dress code dela, a roupagem dela. Miguel Reale fala isso, né? De eu ter o meu manto protetor, fazendo aí analogia aí com o Miguel Reale, citando o Miguel Reale, o manto protetor do compliance, da governança, do ESG, para atingir os objetivos que hoje não é algo só de sustentabilidade, é o único caminho do planeta. Não teríamos que ter empresa que não consegue nem saber o que é isso. A gente, nem as pessoas que estão discutindo podcast, muitos nem sabem quais são os 17 objetivos sustentáveis. Eu não sabia até uns anos atrás. Então, olha como a gente ainda não é obstinado a saber deles. E a gente precisa disso. Eu acho muito interessante a questão Eu vou escrever esse artigo. eu acho muito interessante a questão do compliance, como ele atrela valores, né? Se você coloca esse manto, que você bem descreveu dentro da empresa, você atrai investimento. Eu, como proprietário de um banco, Você eu atrai eu investimento. conseguiria claramente direcionar recursos do banco Você não teria para os segurança de empreendimentos, porque eu investir? teria segurança. Teria Agora, sem o segurança. compliance, tem muitas empresas, muitos bancos, inclusive vários bancos só negociam diretamente com empresas que têm compliance. Se não tiver o compliance ali efetivo e validado, eles não negociam, porque gera um risco muito grande. O compliance, teoricamente, já gera um risco, né? A gente direta, vira e mexe, aí a gente se depara com notícias de grandes empresas com um sistema de compliance robusto, com planos aí, vamos dizer, quase infalíveis, e do nada aparece alguma fraude. O caso americano é uma, né? É Ele porque não passava foi de. efetivo, não teve auditoria, não teve acompanhamento, que, Não, como você E a falou, ele pior, é caro, é um e a pior investimento, parte né? que na Americanas teve, né? Eu fiquei perplexo Mas é porque o porque crime teve. organizado, isso é crime organizado, né? Estou falando aqui É. com o meu entrevistador, que é especialista na área penal. Nós temos o crime organizado está em todos os lugares. Ele está na empresa, ele está na governança, né? A pública, a privada, ele está entre os interlocutores, ele está no lobby, ele está em todos os lugares. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente fala, como a gente age, como a gente pensa, porque esse caráter que a gente tem na nossa formação, ele reflete o que a empresa é. Então, a pessoa corrupta dentro de uma empresa leva a empresa a ser corrupta. Não tem. A empresa ela é o reflexo do empresário. Se o empresário é corrupto, mentiroso, traidor, ele vai levar isso para algum lugar que ele possa desenvolver. Se ele é um psicopata, um sociopata, ele vai criar dentro da empresa o assédio moral, assédio sexual e N outros problemas. Porque a pessoa. Agora a gente distanciou a empresa do empresário, mas agora eu vou juntar o empresário, a empresa é o reflexo do empresário.
E se ele deixa na mão de qualquer pessoa, se ele não tem um conselho de administração, se ele não tem fiscalização, se ele vai abolir a auditoria porque ele não quer ser controlado, ele é centralizador, é um tiro no pé. O Abílio Diniz fez o processo inverso e morreu com a imagem dele, né, que Deus o tenha, mas a imagem dele intacta como empresário, que a coisa mais difícil hoje é você apostar no empresário que daqui a um tempo não tenha um risco de uma denúncia e de saber que a empresa é fraudulenta. Para a gente caminhar aqui para o final, eu entendo que a questão do compliance e SG e todo o mecanismo de integridade das empresas é extremamente importante. Porém, a visão que eu tenho do compliance, da questão da empresa, é uma questão muito ampla. Eu vejo que é uma coisa extremamente ampla e, detalhe, ele precisa de profundidade. Uma grande oportunidade para advogados atuarem nisso. Também, mas... Administradores, contadores. Com certeza, até porque é um ramo extremamente amplo. Ainda explorado. Então, mas é porque o que eu observo, ele é amplo, mas ele requer profundidade. Quando a gente fala dos ODS, bem dizer, tem todos os ODS dentro da empresa. Sim. Então você tem que trabalhar todos os ODS. Quando você fala desses ODS especificamente, você vai trabalhar todos eles e você vai beneficiar diretamente a sua empresa. Não só com a imagem, mas até mesmo com a questão de gestão. A partir do momento que você coíbe qualquer tipo de violência de gênero dentro da sua empresa, você, querendo, tá tratando a sua empresa de uma maneira correta. E isso vai render bons frutos. Então eu acho que se você aplica... Profissional, a valorização humana, Isso. uma pessoa trabalhando com amor, com vontade, vestindo a camisa, não tem preço. Então, aí vem aquele detalhe, eu falo o seguinte, os ODS, ao meu entender, de uma maneira bem rasa e sucinta aqui, é uma bússola. Se você seguir os ODS ali, montou uma empresa, eu vou seguir os ODS, esquece o compliance, esquece tudo. Você falar o seguinte, vou montar uma empresa, vou seguir os ODS. Minha bússola norteadora vai ser os ODS. Se você buscar os ODS dentro da sua empresa, você pode ter certeza que a sua empresa vai ter sucesso, você vai ter lucratividade e você vai ser uma das maiores referências do mercado, no segmento. Porque os ODS aqui é um excelente norteador para qualquer empresário. Sim. E aí, precisa ser cada vez mais divulgado. Sua comissão tem uma grande responsabilidade de levar isso a todos os lugares e dizer a todos os ambientes a importância de persegui-los, como diz lá a Carta Declaração da ONU, temos que ser obstinados em alcançá-los, porque eles melhoram a vida de todas as pessoas. E aí a gente vai empregar mais, vai valorizar mais, né, as pessoas que estão, vai diminuir custo, vai diminuir o risco, vai ter mais investimento, vai ter visibilidade, só vai agregar. Quem não vai investir numa empresa que pensa dessa forma? Mas se você pegar planos de negócios, que não sei que empresas que ainda abrem sem planos de negócios, você não vê um traço de ODS, a gente ainda há pouco falou. Você está dentro de uma faculdade, estrutura um plano pedagógico e ninguém fala sobre a ODS dentro do plano. É uma inovação. Exato. Doutora Érica, doutor Pedro, que nos acompanha aqui pela lateral. Olha ladeado, que orgulho. ladeado, Acompanhada. ladeada aqui, a nossa convidada. Agradeço vocês por ter participado do podcast. Deixa as portas abertas para novos eventos, novos episódios, para novos livros. E agradeço novamente. Eu fico o convite para voltar à Faculdade Cosmopolita e já vou trabalhar no artigo. Quem sabe o próximo livro a gente já vem para apresentar, né? Novos livros, novos temas, novas polêmicas. Eu gosto da polêmica. Agora, pessoal, gostaria já de deixar aqui um ultimato para vocês acompanharem. E vem uma obra aí que eu quero acompanhar de perto, que trata de minorias. Sim. Como que é para as pessoas... Professor Pedro, organizador da obra. Nós vamos preparar essa obra tratando sobre direitos de minorias, né? E vamos já estabelecer uma meta, né? No máximo daqui a um ano para essa obra estar sendo publicada, no máximo. Já convidando, então, convidando o doutor Paulo para escrever junto para levar polêmica também. Para que essa obra seja escrita de forma coletiva aí, a 6 mãos, e tenho certeza que vai ser uma grande obra de sucesso. Obrigado, senhores. Obrigada também. Valeu, obrigado.